Boa noite, boa noite. Como sempre fazemos, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Jesus essa oportunidade de estarmos reunidos em nome dele, festejando o seu nascimento, o seu aniversário, agradecendo por tudo que esse mestre amado veio nos ensinar através de exemplos, de atitudes de amor, de compreensão. Obrigada, mestre, e te convidamos para adentrar os nossos lares, adentrar o ambiente em que nos encontramos nesse momento, e iluminar com essa luz que nos traz paz, tranquilidade, essa luz que não ofusca nossa visão, mas que clareia tudo, inclusive nossa mente e nosso coração. Por tudo te agradecemos, mestre. O aniversário é teu, mas quem está de parabéns somos nós. E por isso te agradecemos e te convidamos. Fica conosco, coloca nas nossas águas o medicamento invisível, trazendo amor e paz para os nossos lares, a união, a saúde do corpo, da alma, porque somos pequenos e sempre pedintes a ti, mestre amado. Muito obrigada. E fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Então, boa noite, queridos irmãos, Márcia, Elisângela, Marlene, Maureen, são os que eu enxergo nesse momento. Vamos hoje falar do capítulo 5, no item 6, que nos fala das causas anteriores das aflições. É um item muito importante, muito interessante do Evangelho, que nos esclarece bastante. Às vezes ficamos em dúvidas quando vemos aqueles irmãos, aquelas crianças que já nascem com problemas. E esse capítulo do Evangelho, esse item mais propriamente falando, mais diretamente falando, ele vem nos esclarecer. Então, para quem gosta de nos acompanhar, o item 6 do capítulo 5 nos diz assim: causas anteriores das aflições. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros para os quais ele é, ao menos na aparência, completamente estranho e que parecem feri-lo como por fatalidade. Claro, aqui nós sabemos que há males que nós somos a causa primeira nessa vida, aquilo que nós provocamos, aquelas coisas que por nossa imprudência nós provocamos, sempre brincamos. Se comemos uma feijoada à noite e passamos mal, não foi Deus que quis assim, foi a nossa gula, fomos nós. Então, nós fomos a causa primeira dessa aflição. Mas esse item nos fala daquilo que nós não provocamos nesta vida. E diz aqui que nos ferem como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes
que nenhuma previdência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram dos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem em semelhantes condições, com certeza nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste e sem compensação, que não podiam ter evitado. Sim, porque já nasceram assim. Pois impossibilitados de mudar por si mesmos, e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados enquanto ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade e só conhecem da vida o sofrimento? Quem de nós não conhece esses casos, algum caso assim, né, queridos irmãos? Quem de nós não conhece alguém? Alguém que nasceu deformado? Algum bebezinho que, desde que nasceu, é só doente, correndo para médico e hospital, e acabam indo a óbito, por mais que os pais tenham cuidado e cuidem e vão por todo lado procurando auxílio, a criança acaba indo a óbito. E aí diz aqui, né? Diz assim: problemas que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, e que sua sorte é irrevogavelmente fixada após a permanência de alguns instantes na Terra. Então já sabemos que a alma não é criada junto com o corpo, que nós já tivemos outras encarnações, né? Já viemos antes e estamos aqui resgatando, passando por provas e expiações, porque estamos aqui resgatando falhas do passado. Só assim nós vamos entender essas doenças, essas deformidades, né? Essas catástrofes que acontecem, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para aqui suportarem tantas misérias e merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer se não puderam fazer nem o bem nem o mal. Sim, se a nossa alma fosse criada junto com o corpo, então nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai, seria injusto, porque uns nasceriam todos deformados e outros perfeitos na mesma família. Ele ia optar por favorecer um filho, beneficiar um e deixar o outro ali sofrendo, passando trabalho. Então, aí justifica as nossas reencarnações. Aí nós vemos que tem razão de ser. A doutrina espírita nos esclarece sempre. No entanto, em virtude do axioma, todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sempre precedendo o efeito, se ela não é da vida atual, deve ser anterior a esta vida, isto é, pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez,
Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos em outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. E se ele não espia hoje, espiará amanhã, enquanto o que sofre já está espiando seu passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre sempre pode dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. E às vezes nós vemos uma pessoa tão boa e sofrendo. Às vezes até nós nos achamos vítimas de determinadas situações, não é assim? Às vezes a gente pensa, mas o que eu fiz? Mas aí vem o Evangelho nos esclarecendo. E é muito bom quando a gente recebe esse esclarecimento, porque nós vemos que o nosso Pai não é injusto, é um Pai amoroso. E diz assim o roteiro sistematizado: de que natureza são as causas que dão origem às aflições do homem? Podemos classificá-las em dois grupos: as aflições cuja causa primária é o próprio homem e aquelas que, pelo menos na aparência, escapam totalmente à sua influência e parecem atingi-lo como por fatalidade. Há, portanto, os reveses e acidentes que o homem provoca com a sua irresponsabilidade, com a sua imprudência e outros que nenhuma previsão poderá impedir. Esses outros é que a causa está lá, em vidas anteriores nossas. Como podemos explicar a felicidade de uns e o padecimento de outros sem negar a justiça e a bondade de Deus? Procurando as causas anteriores que lhes deram origem e que, se não podem ser encontradas na presente existência, devem ser buscadas em existências passadas. Deus a ninguém pune sem justa causa. Se somos punidos, é porque fizemos o mal, se não na vida presente, certamente em outra. O homem que pratica o mal é sempre punido no decorrer da mesma existência? Nem sempre. Ele pode ser totalmente punido naquela existência, como pode sê-lo parcialmente, ou ainda não receber neste período qualquer punição, porém não escapa nunca às consequências de suas faltas. Ou seja, já podemos ir pagando, vamos dizer assim, nessa existência, já podemos resgatar um pouco nessa existência ou totalmente. Tudo depende do planejamento do plano superior, né? Nada escapa à justiça divina. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre já está espiando o seu passado. Então, vamos semear o bem para colher o bem. E outra coisa, muitas vezes cometemos grandes faltas, mas já nessa encarnação começamos a fazer a reforma íntima, começamos a praticar o bem e vamos atenuando aqueles nossos resgates. Também tem os atenuantes e os agravantes. Como aprendemos no direito, também a justiça divina faz assim para nós. E quando nos diz a literatura que quando a justiça vem nos cobrar e estamos fazendo o bem, ele dá uma pausa, não nos cobra no momento. Então, vamos cuidar o que estamos semeando.
Vamos tentar nos melhorar um pouquinho a cada dia. Nos diz o item 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores muitas vezes são como os de faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Isto é, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá a seu turno ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez um mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com seus filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade de existências e pela destinação da Terra, enquanto mundo expiatório, as anomalias expostas na Terra pela distribuição de felicidade e infelicidade entre bons e maus. Essa anomalia aparente não existe senão quando se toma por ponto de vista apenas a vida presente, mas elevando-se o pensamento até abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. Então, claro, se nós olharmos só a vida presente, nós vamos enxergar injustiça por toda parte. Mas quando olhamos para trás, para existências anteriores, nós veremos que não existe injustiça. O homem não deve esquecer-se de que num mundo inferior, de que está num mundo inferior, no qual só é mantido por suas imperfeições. Ou seja, se fôssemos perfeitos, aqui não estaríamos. A cada vicissitude, deve lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não aconteceria, e que depende dele não retornar a esse mundo, trabalhando para o seu aprimoramento. Então vamos tentar nos melhorar para ir para mundos melhores, superiores. Nos diz o roteiro: aqui se deve o sofrimento do homem, de um lado, as faltas por ele cometidas, seja nesta, seja em vidas anteriores, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva. Sofre o que fez sofrer os outros. De outro, em decorrência da destinação da Terra como mundo expiatório, onde o homem encarna em virtude de suas imperfeições. Porque se foi duro e desumano, poderá ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi avaro, egoísta, se fez mau uso da sua riqueza, poderá ser privado do necessário. Então, tudo de conformidade com o nosso comportamento. E como estamos nos comportando agora, nessa encarnação? Nos diz o item 8. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal ocorre aquele que, tendo cumprido mal sua tarefa, pode recomeçá-la a fim de não perder o benefício de seu trabalho. Portanto, essas tribulações são, ao mesmo tempo, expiações do passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem o direito da reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta.
Sabemos que nós vamos para o plano espiritual e lá, se nos arrependemos daquelas maldades que fizemos, porque somos pequenos e ainda erramos, Deus nos dá a oportunidade de vir e reparar essas faltas. Por isso, quase sempre viemos naquela família que prejudicamos, ou naquela família pela qual fomos prejudicados, a fim de que o amor nos faça agir de conformidade com esse sentimento benéfico. E aí nos melhoremos. E aí nós vamos resgatar aquele mal que praticamos. Muitas vezes nós vamos sofrer, como diz o Evangelho, aquilo que nós fizemos os outros sofrerem. Como diz ali, se fomos um mau filho, nós vem para nosso filho alguém que seja um mau filho também. E tem N, né, formas de resgatarmos, de conformidade com aquilo que nós praticamos em existência anterior. Nós passamos por isso aqui. Fizemos o nosso irmão passar, vamos passar, e isso nós escolhemos. Só aquele espírito que está muito perturbado, que não tem condições de fazer essa escolha consciente de que errou e está arrependido e quer resgatar, quer pagar aquela dívida com aquele irmão a quem ele prejudicou. Se esse espírito está muito perturbado, aí os benfeitores fazem o planejamento para ele e ele reencarna de conformidade com o planejamento do plano superior. Mas se nós vamos para lá, nos arrependemos e queremos resgatar e temos consciência disso, tranquilo. Então nós viemos, e por isso que a maioria de nós escolhemos as faltas, escolhemos como resgatar, escolhemos as nossas provas, as nossas expiações. É uma oportunidade que Deus nos dá, e por isso nos diz o Evangelho que precisamos agradecer, porque nós mesmos pedimos. E isso é bom para nós. Por pior que nós, às vezes, nos encontremos numa situação tão sofrida, tão difícil, mas quando a gente lê o Evangelho, nos dá a força que a gente precisa. E diz assim, no item 9: no entanto, não se deve crer que todo sofrimento suportado aqui seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Isso é muito importante, queridos irmãos. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, porque o que é perfeito não tem necessidade de ser provado. O espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas ainda, querendo avançar, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual, se sair vitorioso, será tanto melhor recompensado quanto mais penosa tiver sido a luta. Tais são, mais especificamente, as pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, sentimentos nobres, inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência precedente e que superam com resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportá-las sem reclamar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca murmúrios pode ser uma expiação, mas é o indício de que foi escolhida antes voluntariamente que por imposição, e a prova de uma forte resolução, o que constitui um sinal de progresso. Então, aquele irmão que nós vemos que passa por tanta aflição, tanta dificuldade, mas não reclama.
Isso muitas vezes é uma missão que ele próprio escolheu para pagar mais depressa a sua dívida e evoluir mais rápido. E nos diz assim o roteiro: as tribulações são impostas aos espíritos ou por eles buscadas. Ocorrem as duas situações. Aos espíritos endurecidos e ignorantes são impostas as tribulações, aquilo que falamos antes. Quando eles estão endurecidos, não se arrependem, estão muito perturbados, então são impostas, né, as tribulações, para que se esclareçam e busquem na prática do bem a libertação do sofrimento. Os espíritos penitentes, detentores de maior esclarecimento, buscam espontaneamente as tribulações, desejosos de reparar o mal que hajam feito. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas reparam. Pode-se concluir que todo sofrimento se origina de uma falta praticada pelo espírito? Nem sempre existe essa relação. Muitas vezes, o espírito nada tem a reparar, mas busca no sofrimento as provas de que necessita para concluir sua depuração e ativar seu progresso. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscado voluntariamente, o que já é sinal de progresso. E qual a diferença entre expiação e prova? Expiação é correção imposta ao espírito, provocando-lhe quase sempre queixumes, desespero, revolta. A expiação. Já a prova é uma tarefa, uma missão marcada pelo sofrimento que o espírito pede para aperfeiçoar-se. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade do espírito, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Isso nós sabemos, né, queridos irmãos? E como podemos aplicar esta lição em nossa vida? Enfrentando nossas tribulações sem revolta, com resignação e paciência, certos de que a justiça divina não nos deixaria sofrer sem uma causa, e tentando fazer do sofrimento uma fonte de purificação e progresso espiritual. Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tem a expiar e deve enfrentar com ânimo as vicissitudes, as dificuldades, sabendo que nelas está a sua libertação da dor e o acesso para sublimes alegrias. Que possamos, então, agradecer mais, reclamar menos e pedir a força, porque aquele aniversariante de hoje, o nosso Mestre Jesus, como falamos, está sempre com as mãos estendidas para nós. Nós é que esquecemos. Tem umas palavras dele que eu gosto muito, né? Particularmente gostamos de falar, que ele disse, né? Me chamastes, aqui estou. O que queres que eu faça? Que possamos nos lembrar disso sempre. Quando estivermos muito desesperados, podemos ir no YouTube, tem passes virtuais, tem orações, tem tanta coisa que nos ajudam a acalmar o nosso coração, a nossa mente, nos ajudam a elevar o nosso pensamento, a clarear, a iluminar o nosso coração, que às vezes está tão pequenininho, está tão sofrido, não é assim? Lembrando sempre que temos o atendimento fraterno pelo Messenger, temos as irradiações diárias para todos aqueles, porque nós ainda estamos enfermos ainda. Se não do corpo,
estamos no coração ainda enfermos. Temos as dores da alma, cada um de nós que por aqui está passando. Então temos as irradiações. Tem no canal e também eu envio pelo WhatsApp. É só deixar no Messenger o seu WhatsApp que eu anoto, tá bom? Encerrando mais uma vez, mais um Evangelho no Lar. Vamos elevar o nosso pensamento ao aniversariante de hoje, ao nosso amado Mestre Jesus e aos trabalhadores incansáveis da tua seara, Mestre, que com certeza não param nunca, não descansam, porque nós, ainda pequenos na caminhada, damos muito trabalho e, como eternos pedintes que somos, mais uma vez te rogamos o amparo, Mestre. Ilumina nossa mente, nosso coração, coloca nas nossas águas o medicamento invisível, os eflúvios benéficos e salutares, e que possamos estar receptivos a todas essas benesses. E ao beber a nossa água com fé, possamos sentir esses benefícios, que sintamos os lenitivos que necessitamos no momento. Obrigada, Mestre Jesus. Ilumina a todos, que possamos ter uma semana de harmonia, de união. Cuida da saúde de cada um, conforme a necessidade. Guia na caminhada, Mestre amado. Precisamos muito de Ti, ainda carentes do Teu amor, sempre rogando o Teu amparo. Muito obrigada. E nos guia sempre. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.